Essa luta foi tão incrível que apenas ouvir o barulho dela fazia com que os pelos das pessoas se arrepiassem. Naquela luta, ambos os grupos estavam extremamente irados no seu íntimo e, impelidos pela inimizade, golpeavam o rival com espadas, flechas e várias outras armas. O som dos búzios, clarins, tambores, beris e damaris, timbales, bem como o barulho produzido pelos elefantes, cavalos e soldados que lutavam tanto em quadrigas quanto em pé, eram estrondosos. A gente está no canto 8, capítulo 10, verso 7. Naquele campo de batalha, os quadrigários lutavam com quadrigários inimigos, os soldados de infantaria com a infantaria inimiga, os soldados de cavalaria com a cavalaria inimiga, os soldados montados em elefantes com os adversários que estavam montados em elefantes. Dessa maneira, a luta acontecia entre os mesmos tipos de rivais. Alguns soldados lutavam montados em camelos, outros em elefantes, alguns em asnos, macacos de rosto branco ou de rosto vermelho, alguns em tigres e outros em leões. Dessa maneira, todos ocupavam-se em lutar, a batalha entre os semideuses e os demônios. Alguns lutavam montados em chacais, ratos, lagartos, coelhos, seres humanos, bodes, veados negros, cisnes e javalis. Dessa maneira, montados em animais aquáticos, terrestres e aéreos, incluindo animais com corpos deformados, os dois exércitos defrontaram-se e deram prosseguimento à luta. Ó rei, ó descendente de Maharaja Pandu, os soldados dos semideuses e dos demônios estavam decorados com dosséis, bandeiras coloridas e sombrinhas com cabos feitos de joias preciosas e pérolas. Ademais, eles estavam decorados com abanos feitos de penas de pavão e também com outros abanos. Os soldados, com suas roupas superiores e inferiores balançando ao sabor da brisa, apresentavam uma marcante beleza natural. E à luz do sol radiante, seus escudos, adornos e limpas e afiadas armas pareciam ofuscantes. Assim, as fileiras de soldados pareciam dois oceanos com bandos de seres aquáticos. Para aquela batalha, o celebérrimo comandante-chefe Maharaja Bali, filho de Virochana, sentou-se num maravilhoso aeroplano chamado Vaihayasa. Bali Maharaja estava lá. Ó rei, esse aeroplano belamente decorado fora construído pelo demônio Maya e estava equipado com armas próprias para toda classe de combate. Ele era inconcebível e indescritível. Na verdade, às vezes ele era visível e às vezes não era visível. Sentado nesse aeroplano, estando coberto por uma sombrinha protetora e sendo abanado pela melhor das chamaras, Bali Maharaja, cercado por seus capitães e comandantes, parecia a lua a surgir à noite, iluminando todas as direções. Maharaja Bali estava cercado por todos os lados pelos comandantes e capitães dos demônios, sentados em suas respectivas quadrigas. Entre eles estavam os seguintes demônios: o lugar era tão bonito, lindo e transcendental. Então, Maharaj Bali estava cercado pelos comandantes e capitães dos demônios.
Entre eles estavam os seguintes demônios: Namuti, Shambhara, Bana, Viprachiti, Ayomuka, Dwimurda, Kalanaba, Praheti Reti, Ilvala, Shakuni, Buttasantapa, Vajradamstra, Virochana, Hayagriva, Shankushira, Kapila, Megadundubi, Takara, Chakrakrd, Shumba, Nishumba, Jamba, Utkala, Arista, Aristanemi, Tripuradipa, Mai, os filhos de Puloma, os Kaleias e Nivatakavacha. Todos esses demônios foram privados de sua parte do néctar e compartilharam meramente do trabalho de bater o oceano. Agora eles lutavam contra os semideuses. E para animar os seus exércitos, faziam um som tumultuoso, como o rugir de leões, e sopravam fortemente os búzios. Ao ver essa situação de seus ferozes rivais, Balabit, o senhor Indra, ficou extremamente irado. Os demônios começaram o ataque. Texto 25, canto 8, capítulo 10, verso 25. Montado em Airavata, um elefante que pode ir a qualquer lugar e que mantém um suprimento de água e vinho que são por eles guichados, o senhor Indra parecia exatamente o sol, nascendo em Udayagiri, onde existem reservatórios de água. Cercando o senhor Indra, o rei dos céus, estavam semideuses, sentados em várias espécies de veículos e decorados com bandeiras e armas. Presente entre eles encontrava-se Vayu, Agni, Varuna e outros governantes de vários planetas juntamente com seus associados. Os semideuses e demônios colocaram-se uns diante dos outros e insultaram-se mutuamente com palavras que machucavam o coração. Então aproximaram-se aos pares e começaram a lutar face a face. Ó rei, Maharaja Bali lutou com Indra. Kartikeya lutou com Taraka. Varuna lutou com Reti. E Mitra lutou com Praheti. Yamaraja lutou com Kalanaba. Vishwakarma lutou com Mayadanava. Twasta com Shambhara. E o deus do sol com Virochana. O semideus Aparajit lutou com Namuti e os dois irmãos Ashvini Kumara lutaram com Vrishaparva. O deus do sol lutou com 100 filhos de Maharaja Bali, liderados por Bana, e o deus da lua lutou com Rahu. O semideus controlador do ar lutou com Puloma, e Shumba e Nishumba lutaram com a supremamente poderosa energia material Durga Devi, que se chama Bhadra Kali. Ó Maharaja Pariksit, exterminador dos inimigos, Arindama. O senhor Shiva lutou com Jamba, e Vibhavasu lutou com Mahisasura. Ilvala, juntamente com seu irmão Vatapi, bateu-se com os filhos do senhor Brahma.
Durmarsha lutou com Cupido, o demônio Utkala com a semideusa Matrika, Brihaspati com Shukracharya e Sainashchara, Saturno, lutou com Narakasura. Os Maruts lutaram com Nivatakavacha, os Vasus com os demônios Kalakeyas, os semideuses Vishvedevas com os demônios Paulomas. Todos esses, no final aqui, e os Rudras com os demônios Krodavashas, que eram vítimas da ira. Todos esses semideuses e demônios reuniram-se no campo de batalha com ânimo belicoso e investiram uns contra os outros com muito ímpeto. Todos, desejando a vitória, lutaram aos pares, agredindo-se severamente com flechas, espadas e lanças afiadas. Eles cortaram as cabeças uns dos outros, usando armas, tais como Bushundis, Chakras, Massas, Rishtis, Patishas, Shaktis, Ulmukas, Prachas, Parashwadas, Nistrimshas, lanças, parigas, mudgaras e bindipalas. Elefantes, cavalos, quadrigários, soldados de infantaria e várias classes de carregadores, juntamente com seus condutores, foram dilacerados. Os braços, coxas, pescoços e pernas dos soldados foram decepados, e suas bandeiras, arcos, escudo e ornamentos foram destroçados. Devido ao impacto produzido pelas pernas dos demônios e semideuses e pelas rodas das quadrigas ao entrarem em contato com o solo, partículas de poeira levantaram-se violentamente na direção do céu e fizeram uma nuvem de poeira que, estendendo-se até o sol, cobria todas as direções do espaço exterior. Porém, quando as partículas de poeira juntaram-se gotas de sangue, que eram salpicadas por todo o espaço, a nuvem de poeira não pôde continuar flutuando no céu. No decorrer da luta, o campo de batalha ficou coberto com as cabeças decapitadas dos heróis, sendo que seus olhos ainda olhavam fixamente e seus dentes persistiam comprimindo os lábios com muita ira. Os elmos e brincos desprenderam-se daquelas cabeças decepadas. Igualmente, muitos braços decorados com adornos e segurando várias armas espalhavam-se em diversos locais, bem como muitas pernas e coxas que pareciam trombas de elefante. Com 10 flechas, Maharaja Bali atacou Indra e com 3 flechas atacou Airavata, o elefante carregador de Indra. Com 4 flechas, ele atacou os 4 cavaleiros que defendiam as pernas de Airavata. E com uma flecha atacou o condutor do elefante. Antes de que as flechas de Maharaja Bali conseguissem atingi-lo, Indra, o rei dos céus, que é hábil no manuseio das flechas, sorriu e contra-atacou as flechas com flechas de outro tipo, conhecidas como Bala, as quais eram extremamente pontiagudas. Ao ver as hábeis façanhas militares de Indra, Bali Maharaja não pôde conter a sua ira. Daí ele pegou outra arma, conhecida como Shakti, que ardia como um grande tição incendiário. Mas Indra despedaçou aquela arma, mesmo enquanto ainda estava nas mãos de Bali. Então, assim, a luta continuava acontecendo. Meu querido rei, Bali Maharaja então desapareceu e recorreu a ilusões demoníacas. Em seguida, uma montanha gigante, gerada da ilusão, apareceu acima das cabeças dos soldados dos semideuses. Daquela montanha, caíam árvores queimando num incêndio florestal. Lascas de pedra com bordas afiadas como picaretas também caíam e esmagavam as cabeças dos soldados dos semideuses. Gurudeva pulou para o verso 54. A suprema personalidade de Deus,
cujos olhos parecem as pétalas de um lótus recém-desabrochado, sentou-se nas costas de Garuda, apoiando seus pés de lótus nos ombros de Garuda. Vestido de amarelo, decorado pela joia Kaustuba e pela deusa da fortuna, e usando um elmo e brincos inestimáveis, o Senhor Supremo, portando várias armas em suas 8 mãos, tornou-se visível para os semideuses. Assim como os perigos em um sonho acabam quando a pessoa desperta, as ilusões criadas pelos malabarismos dos demônios foram desfeitas pelo poder transcendental da Suprema Personalidade de Deus, logo que ele entrou no campo de batalha. Na verdade, pelo simples fato de lembrar-se da Suprema Personalidade de Deus, alguém se livra de todos os perigos. Ó Rei, ao ver que a Suprema Pessoa, montada em Garuda, estava no campo de batalha, o demônio Kalanemi, que era carregado por um leão, logo pegou seu tridente, brandiu-o e disparou contra a cabeça de Garuda. A Suprema Personalidade de Deus, Hari, o mestre dos 3 mundos, imediatamente agarrou o tridente e com a mesmíssima arma matou o inimigo Kalanemi, juntamente com seu carregador, o leão. Em seguida, 2 poderosos demônios chamados Mali e Sumali foram mortos pelo Senhor Supremo, que decapitou-os com seu disco. Então, Malyavan, outro demônio, atacou o Senhor. Com sua potente massa, o demônio, que rugia como um leão, arremeteu contra Garuda, o Senhor dos Pássaros, que são ovíparos. Mas a Suprema Personalidade de Deus, a pessoa original, usou seu disco para também decepar a cabeça daquele inimigo. Vamos agora ao capítulo 11. O rei Indra aniquila os demônios. Canto 8, capítulo 11, do Srimad Bhagavatam. Primeiro verso do 11º capítulo. Shukadeva Goswami disse: depois disso, pela suma graça da Suprema Personalidade de Deus, Sri Hari, todos os semideuses, liderados por Indra e Vayu, reviveram. Sendo vivificados, os semideuses começaram a agredir severamente os mesmos demônios que os haviam derrotado antes. Quando o poderosíssimo Indra ficou irado e pegou do seu raio para matar Maharaja Bali, os demônios começaram a lamentar-se: ai de nós, ai de nós. O que Indra fez? Ele pegou sua Bajra, sua arma, para matar Bali Maharaj. Sóbrio e tolerante, bem equipado com parafernália bélica, Bali Maharaja colocou-se diante de Indra no campo de batalha. O rei Indra, que sempre carrega o raio em sua mão, dirigiu a Bali Maharaja a seguinte repreensão. Indra disse: ó Patife, assim como um trapaceiro às vezes venda os olhos de uma criança e arrebata-lhe as posses, estás também tentando derrotar-nos, apresentando certos poderes místicos, embora saibas que somos os mestres de todos esses poderes místicos. Aqueles tolos e patifes que, através do poder místico ou de meios mecânicos, querem elevar-se ao sistema planetário superior, ou que, inclusive, esforçam-se para ultrapassar os planetas superiores e alcançar o mundo espiritual ou a liberação, façam com que sejam enviados à mais baixa região do universo.
Hoje, com meu raio, que tem centenas de bordas afiadas, eu, a mesma pessoa poderosa, deceparei tua cabeça, separando-a de teu corpo. Embora possas produzir tantos truques ilusórios, és dotado de um pobre fundo de conhecimento. Então, tenta persistir nesse campo de batalha com teus inimigos e parentes. Bali Maharaja respondeu: todos os que estão presentes neste campo de batalha, de certo, estão sob a influência do tempo eterno, e de acordo com as atividades que lhes são designadas, estão destinados a obter consecutivamente fama, vitória, derrota e morte. Todo mundo está sob a influência do tempo. E todos lutam entre si. Vendo as ações do tempo, aqueles que conhecem a verdade incontestável jamais se rejubilam nem se lamentam por causa de diferentes circunstâncias. Portanto, como estás jubiloso devido à tua vitória, não deves ser considerado muito sábio. Ele sabe que tudo neste mundo está sujeito ou amarrado ao tempo. Vós, semideuses, pensais que vós mesmos sois a causa mediante a qual conquistais fama e vitória. Devido à vossa ignorância, as pessoas santas compadecem-se de vós. Portanto, embora vossas palavras aflijam o coração, nós não as aceitamos. Shukadeva Goswami disse, verso 10, após dirigir a Indra, o rei do céu, essas palavras cortantes, Bali Maharaja, que podia subjugar qualquer outro herói, resetou o seu arco e, puxando até o seu ouvido as flechas conhecidas como Narachas, lançou-as na direção de Indra. Então, ele voltou a castigar Indra com fortes palavras. Como a descompostura que partiu de Maharaja Bali era verdadeira, o rei Indra não ficou nem um pouco magoado, assim como um elefante açoitado pelo bastão de seu condutor não fica agitado. Quando Indra, o derrotador dos inimigos, estando desejoso de matar Bali Maharaja, disparou contra este o seu infalível raio e cetro. Indra atirou esse trovão infalível, esse raio, infalível, para matar Bali. Bali Maharaja, de fato, caiu ao solo com seu aeroplano como uma montanha com suas asas cortadas. Ao ver que seu amigo Bali havia caído, o demônio Jambasura apareceu diante de Indra, o inimigo, simplesmente para prestar a Bali Maharaja seu serviço amistoso. O grandemente poderoso Jambasura, carregado por um leão, aproximou-se de Indra e, com sua massa, golpeou-o fortemente no ombro. Ele também atingiu o elefante de Indra. Sendo golpeado pela massa de Jambasura, o elefante de Indra ficou confuso e machucado. Então, tocou seus joelhos no chão e caiu inconsciente. Verso 15. Em seguida, Matali, o quadrigário de Indra, trouxe a quadriga de Indra, que era puxada por 1000 cavalos. Indra então deixou seu elefante e subiu na quadriga. O nome da carruagem de Indra é Matali. Desculpa, o quadrigário, né? O quadrigário de Indra se chama Matali.
Apreciando o serviço de Matali, Jambasura, o melhor dos demônios, sorriu. Entretanto, ele feriu Matali na batalha, acertando-lhe um tridente de fogo abrasador. Embora a dor fosse extremamente severa, Matali tolerou-a com grande paciência. Indra, no entanto, que ficou deveras irado contra Jambasura, golpeou-o com seu raio e então decepou-lhe a cabeça. Quando Narada Rishi informou aos amigos e parentes de Jambasura que ele estava morto, os 3 demônios chamados Namuti, Bala e Paka apressaram-se em chegar ao campo de batalha. Repreendendo Indra com palavras ásperas e cruéis que machucavam o coração, esses demônios lançaram nele uma saraivada de flechas, assim como torrentes de chuva que lavam uma grande montanha. Então, isso aqui está sendo feita a descrição da batalha. Dessa forma, os demônios e semideuses lutaram uns contra os outros. Shukadeva Goswami disse: Ei Maharaja Parikshit, 43. O rei, ao ver... 43? Ó rei, ao ver que era iminente a total aniquilação dos demônios, o Senhor Brahma enviou uma mensagem através de Narada, que se apresentou perante os semideuses para fazê-los parar de lutar. Narada disse: Todos vós, semideuses, sois protegidos pelos braços de Narayana, a suprema personalidade de Deus, e por sua graça obtivestes o néctar. Pela graça da deusa da fortuna, sois gloriosos em todos os sentidos. Portanto, por favor, cessai essa luta. Aceitando as palavras de Narada, os semideuses abrandaram sua ira e pararam de lutar. Srila Shukadeva Goswami disse: Seguindo as ordens de Narada Muni, todos os demônios que permaneceram no campo de batalha pegaram Bali Maharaja, que estava numa situação precária, e levaram-no à colina conhecida como Astagiri. Lá naquela colina, Shukracharya ressuscitou todos os soldados demoníacos, que, embora mortos, não haviam perdido a cabeça, tronco e membros. Ele conseguiu isso através de seu próprio mantra, conhecido como Sanjivani. Shukracharya tinha esse mantra chamado Sanjivani Mantra. Com esse mantra, ele podia ressuscitar os humanos. Bali Maharaja era muito experiente nos afazeres universais. Quando, pela graça de Shukracharya, recobrou seus sentidos e sua memória, pôde entender tudo o que havia acontecido.
Portanto, embora tenha sido derrotado, não ficou lamentando-se. Agora a gente está no canto 8, capítulo 12. A encarnação Mohini Murti confunde o Senhor Shiva. Shukadeva Goswami disse, ó Maharaj Parikshit, Hari, na forma de mulher, cativou os demônios e possibilitou aos semideuses beberem o néctar. Após ouvir sobre esses passatempos, o Senhor Shiva, que é carregado por um touro, dirigiu-se ao lugar onde Madhusudana, o Senhor, reside. Acompanhado de sua esposa Uma e cercado pelos seus companheiros, os fantasmas, o Senhor Shiva foi até lá para ver o Senhor na sua forma de mulher. Quando Shiva ficou sabendo que Bhagavan Sri Hari havia manifestado uma forma de mulher e havia dado o néctar para os semideuses, assim como havia iludido os demônios, Shiva Shivaji, com todos os seus associados e sua esposa, foram para ter o darshan de Mohini Murti, a forma feminina do Senhor. A Suprema Personalidade de Deus cordialmente recebeu o Senhor Shiva e Uma com grande respeito. E após sentar-se confortavelmente, o Senhor Shiva prestou ao Senhor a devida adoração e, sorrindo, falou o seguinte: o Senhor Mahadeva disse: ó principal semideus entre os semideuses, ó Senhor onipenetrante, mestre do universo, através de vossa energia vos transformais na criação. Sois a raiz e a causa eficiente de tudo. Não sois material. Na verdade, sois a superalma ou a suprema força viva de tudo. Portanto, sois Parameshvara, o supremo controlador de todos os controladores. Esse foi o verso 4. O manifesto, o imanifesto, o falso ego, o começo, a manutenção e a aniquilação dessa manifestação cósmica, todos provêm de vós, ó Suprema Personalidade de Deus. Porém, como sois a verdade absoluta, a suprema alma espiritual absoluta, o Brahman Supremo, mudanças tais como nascimento, morte e subsistência não existem em vós. Os devotos puros ou as grandes pessoas santas que desejam alcançar a meta máxima da vida e que estão completamente livres de todos os desejos materiais, através dos quais procura-se o gozo dos sentidos, ocupam-se constantemente em transcendental serviço aos vossos pés de lótus. Meu Senhor, sois o Brahma Supremo, completo em tudo. Sendo inteiramente espiritual, sois eterno, livre de todos os modos da natureza material e cheio de bem-aventurança transcendental. Na verdade, para vós não há possibilidade de lamentação. Como sois a causa suprema, a causa de todas as causas, sem vós nada pode existir. Todavia, numa relação de causa e efeito, somos diferentes de vós, pois em certo sentido, a causa e o efeito são diferentes. Sois a causa que origina a criação, manifestação e aniquilação, e concedeis bênçãos a todas as entidades vivas. Para poderem obter o resultado de suas atividades, todos dependem de vós, mas quanto a vós, sois sempre independente. Meu querido Senhor, Shivaji estava dizendo:
Shiva está glorificando o Senhor dessa forma. Shiva glorifica o Senhor Shri Hari dessa forma. Shukadeva Goswami disse ao Maharaja Parikshit: deixa eu ver aqui. Shukadeva Goswami disse, ao receber esse pedido do Senhor Shiva, que porta um tridente em sua mão, o Senhor Vishnu sorriu com gravidade e dirigiu ao Senhor Shiva a seguinte resposta. Verso 15. A Suprema Personalidade de Deus disse: quando os demônios arrebataram a jarra de néctar, assumi a forma de uma bela mulher para confundi-los, enganando-os simplesmente e então agir no interesse dos semideuses. Ao melhor dos semideuses, passarei a mostrar-me minha forma que é muito apreciada por aqueles que são luxuriosos. Como desejas ver essa forma, revelá-la-ei diante de ti. Então, primeiro, Bhagavan disse: quando você vir essa forma de Mohini, seu coração poderá ficar agitado. Então, primeiro, Deus proíbe, mas depois ele consente. Então, você quer ver a forma Mohini? Mas, já que você quer tanto, eu vou te mostrar. Shukadeva Goswami prosseguiu. Após dizer essas palavras, a Suprema Personalidade de Deus, Vishnu, desapareceu imediatamente. E o Senhor Shiva ali permaneceu com Uma, e com os olhos inquietos procurava-o em todo o redor. Depois disso, verso 18. Numa bela floresta circunvizinha, cheia de árvores com folhas rosadas e muitas variedades de flores, o Senhor Shiva viu uma formosa mulher brincando com uma bola. Seus quadris estavam cobertos com um sari brilhante e enfeitados com um cinto. O Senhor Shiva queria muito ver a forma Mohini. Verso 18 de novo. O Senhor Shiva então viu uma formosa mulher brincando com essa bola. Seus quadris estavam cobertos com um sari brilhante e enfeitados com um cinto. Então, Bhagavan manifestou essa forma tão linda. Qual é o nome da forma? Mohini. Mohini Murti. Mohini Rupa. Então, primeiro Shiva viu aquela bela floresta, cheia de árvores e folhas e flores. E aí ele viu uma mulher jovem muito bonita, brincando com uma bola. Porque a bola pulava para cima e para baixo, à medida em que ela brincava com a bola, seus seios tremiam. E devido ao peso daqueles seios e de suas compactas guirlandas de flores, sua cintura parecia que ia quebrar-se a cada passo de seus 2 pés macios, que, avermelhados como o coral, moviam-se daqui para lá. Estamos tentando achar. O rosto da mulher estava decorado com amplos, belos e buliçosos olhos, que se moviam à medida que a bola pulava para lá e para cá,
conforme sua mão jogava. Os dois brilhantes brincos em suas orelhas, parecendo reflexos azulados, decoravam as reluzentes maçãs de seu rosto, e o cabelo espalhado pelo seu rosto fazia ainda mais bela de se ver. Conforme ela brincava com a bola, o sari que cobria seu corpo afrouxava-se e seu cabelo ficava em desalinho. Ela tentava prender seu cabelo com sua bela mão esquerda e ao mesmo tempo brincava com a bola, acertando-a com sua mão direita. Isso era tão atraente que o Senhor Supremo, através de sua potência interna, acabou cativando a todos. Enquanto o Senhor Shiva observava a bela mulher brincando com a bola, às vezes ela olhava para ele e sorria discretamente, com recato. Olhando para a bela mulher que o observava, ele se esqueceu de si mesmo e de Uma, sua esposa, belíssima, bem como de seus associados que vieram com ele. Quando a bola escapou-lhe da mão e caiu a uma certa distância, a mulher começou a segui-la. Porém, enquanto o Senhor Shiva observava essas atividades, uma brisa subitamente arrastou o delicado vestido e cinto que a cobriam. Nessas circunstâncias, o Senhor Shiva viu a mulher, a qual possuía todas as partes de seu corpo muito bem distribuídas, e a mulher também olhou para ele. Portanto, achando que ela sentia-se atraída por ele, o Senhor Shiva ficou muito atraído por ela. O que vocês entenderam sobre o que está acontecendo? Bhagavan manifestou-se como Mohini Murti e Shiva estava olhando para ela. Mohini estava brincando com uma bola. O Senhor Shiva, tendo seu bom senso sido roubado pela mulher devido aos desejos luxuriosos de desfrutar com ela, o Senhor Shiva ficou tão louco por ela que, mesmo na presença de Bhavani, não hesitou em abordá-la. A bela mulher já estava despida e, ao perceber o Senhor Shiva vindo em sua direção, ficou extremamente acanhada. Então, passou a sorrir, mas escondeu-se entre as árvores, sempre mudando de lugar. Com os sentidos agitados, o Senhor Shiva, vítima de desejos luxuriosos, começou a segui-la, assim como um elefante segue uma elefanta. Após segui-la com grande velocidade, o Senhor Shiva agarrou-lhe as tranças e trouxe-a para perto de si. Embora contra seus desejos, ele a abraçou. Estando abraçada pelo Senhor Shiva, como uma elefanta é abraçada pelo seu macho elefante, a mulher, cujo cabelo estava em desalinho, contorceu-se que nem cobra. Ó rei, essa mulher, que tinha os quadris grandes e elevados, era uma criação de Yoga Maya, apresentada pela Suprema Personalidade de Deus. Ela deu um jeito de desvencilhar-se do terno abraço do Senhor Shiva e fugiu. Então o Senhor tem essa Rupa Madhurya, a doçura de sua forma. Como se Assim como um elefante segue uma elefanta que está sujeita a engravidar, o Senhor Shiva seguia a bela mulher e eliminou muito sêmen, muito embora sua ejaculação nunca seja em vão.
Mohini, com seus olhares de soslaio, ainda o atingia. Ó rei, em todas as partes da superfície do globo onde caiu o sêmen da grande personalidade, Senhor Shiva, surgiram mais tarde minas de ouro e prata. Ele voltou de novo aqui pro 32. Okay, 33. Ó rei, em todas as partes da superfície do globo, onde caiu o sêmen da grande personalidade, Senhor Shiva, surgiram mais tarde minas de ouro e prata. Então, o ouro e a prata vêm do sêmen do Senhor Shiva. Então, essas minas de ouro e de prata vieram do sêmen do Senhor Shiva. Seguindo Mohini, o Senhor Shiva ia a toda parte, ao longo das orlas dos rios e lagos, perto das montanhas, perto das florestas, perto dos jardins e em todos os lugares onde vivessem grandes sábios. Ó Maharaja Parikshit, ó melhor dos reis, após ejacular seu sêmen, o Senhor Shiva pôde ver o quanto caíra vítima da ilusão criada pela Suprema Personalidade de Deus. Assim, ele se protegeu de qualquer outra maia. Assim, o Senhor Shiva pôde entender tanto a sua posição quanto a da Suprema Personalidade de Deus, que tem potências ilimitadas. Tendo alcançado essa compreensão, não ficou absolutamente surpreso com a maravilhosa maneira através da qual o Senhor Vishnu agiu com ele. Ao ver o Senhor Shiva tranquilo e desinibido, o Senhor Vishnu, Madhusudana, ficou muito satisfeito. Então, reassumindo sua forma original, ele falou as seguintes palavras: Ó melhor dos semideuses, embora tenhas passado por grande aflição devido ao fato de que minha potência assumiu uma forma de mulher, estás firme em tua posição. Portanto, desejo que obtenhas toda a boa fortuna. Meu querido Senhor Shambhu, além de ti, quem é que dentro desse mundo material pode superar a minha energia ilusória? De um modo geral, as pessoas estão apegadas ao gozo dos sentidos e ficam à mercê de sua influência. Na verdade, é muito difícil para elas superar a influência da natureza material. A energia material externa, Maya, que coopera comigo na criação e que se manifesta nos 3 modos da natureza, não será capaz de continuar confundindo-te, disse Bhagavan. Shukadeva Goswami disse: Ó rei, tendo recebido essas palavras de louvor que lhe foram dirigidas pela Personalidade Suprema, que traz a marca da Srivatsa em seu peito, o Senhor Shiva circunjirou-o. Assim, depois de pedir-lhe permissão, o Senhor Shiva, juntamente com seus associados, retornou à sua morada, Kailasa. Mahadeva
ficou pensando, por que eu estava correndo atrás de Maya, correndo atrás daquela forma? So he like repented so much. Then he regretted. Eu não One consigo. is repentation. E aí então ele sentiu-se arrependido. So Lord Shiva said, O Senhor Shiva disse, in jubilation, then addressed his wife Bhavani, who is accepted by all o Senhor Shiva, em júbilo, dirigiu-se então à sua esposa Bhavani, a quem todas as autoridades aceitam como uma potência do Senhor Vishnu. 22, chapter 12. Verso 12, desculpa, verso 42, capítulo 12. Lord Shiva said, O Senhor Shiva disse, ó deusa Parvati, acabaste de ver a energia ilusória da Suprema Personalidade de Deus, que é o não nascido mestre de todos. Embora eu seja uma das principais expansões da sua onipotência, até mesmo eu fui iludido por sua energia. O que dizer então dos outros que dependem completamente de Maya? when he finished performing mystic yoga for 1,000 years, Quando, após terem se passado 1000 anos, terminei de praticar a yoga mística, perguntaste-me em quem eu meditava. Aproveito para mostrar-te a pessoa suprema em quem o tempo não exerce influência e a quem os Vedas não podem entender, disse Shiva. and everyone who constantly hears or describes this narration O esforço empreendido por alguém que constantemente ouve ou descreve essa narração da batedura do oceano de leite nunca será em vão. Na verdade, cantar as glórias da Suprema Personalidade de Deus é o único meio de aniquilar todos os sofrimentos desse mundo material. Se você ouvir ou falar esse kata, todos os teus desejos do coração serão satisfeitos. Verso 47. Assumindo a forma de uma mocinha e então confundindo os demônios, a Suprema Personalidade de Deus distribuiu aos seus devotos, os semideuses, o néctar produzido através da batedura do oceano de leite. A esta Suprema Personalidade de Deus, que sempre satisfaz os desejos de seus devotos, ofereço minhas respeitosas reverências. again and again. I pay obeisance to this Bhagavan. De novo, presto reverências a este Bhagavan. Even Shiva, Até mesmo Shiva he could not conquer Mohini, não pôde conquistar Mohini, Maya, Brahma Shiva, and even great devotees. nem Brahma, Shiva e grandes devotos Who can only não conquistaram a luxúria. Quem é que pode conquistar a luxúria? Bhagavan Sri Hari.
As 14 Manvantaras agora estão sendo descritas. Many stories now. Tem muitas histórias agora. Não histórias, é história com H maiúsculo. História. Ten sons of Manu. What did I say yesterday? O que eu falei ontem sobre os 10 filhos de Manu? How Ramachandra Como Ramachandra. Ramachandra went to the forest. Como Ramachandra foi para a floresta. Lakshmana went along with him. Lakshman foi junto com ele. Bharat said, Rukna was anyhow. Bharat e Shatrughna estavam juntos. Bharat came back from Nanihal, then he got to know whatever everything. E aí, quando Bharata voltou desse lugar que ele estava, ele ficou sabendo de tudo que tinha acontecido. E ele ficou sabendo do que tinha acontecido com a mãe dele através daquela serva Mantara. Because of her decision. E aí ele ficou sabendo que Rama tinha sido isolado, né, por conta do pedido da mãe dele. Então Bharata ficou muito decepcionado. Exilado, que fala, né? Não é isolado, é exilado. Então, no final das contas, Desire of Guru Vashista, pelo desejo do Guru Vashista, Bharat had to do the funeral rites. Bharata teve que fazer os rituais fúnebres de Dasharatha Maharaj. So Bharat did this for Dasharatha Maharaj. Então Bharat fez esses rituais para Bharata Maharaj. Desculpa, para Dasharatha Maharaj. Means that, Shraddha and burning the body. Sabe o que Shraddha, queimar o corpo, cremar o corpo, esses processos. Mother or someone dies, Se seu pai ou se alguém morre, like burn the body, você tem que ir lá fazer a cremação e tal. in the bath, after, and also, according to time, place, and circumstance, there are many rituals. E aí, de acordo com o tempo, local e circunstância, tem alguns rituais para fazer. So the Hindi prose, I couldn't listen. A gente não conseguiu ouvir do Hindi porque travou um pouco. So I have to take the bones also Então eu preciso recolher os ossos, and throw the bones in the Ganges after. as cinzas, né? E aí jogar isso no Ganges. Then you make like a platform on top, Aí você faz uma plataforma em cima, put the tulsi also on the head, coloca tulasi na cabeça. Já viram isso? crematorium, No crematório, they put the tulsi. eles usam tulasi. Some use 6-7 days of funeral rites. Also have to follow Habishana birth. Have to eat only once in a day. Você tem que fazer esse voto de comer apenas uma vez por dia, por 6 ou 7 dias. This is called Habishana. Isso é chamado Harishana. Also, you cannot even cook in that house. Você não pode cozinhar na casa em que a pessoa morreu, na casa da pessoa que morreu. Você não pode acender fogo na casa. Cook in someone else's house. Ou você cozinha na casa de alguém, ou você aceita a comida que as pessoas te dão. Then there's also some puja made E aí também tem um puja, uma adoração, brahmanas. feita pelos brahmanas. They put some pots and put something inside. And Eles colocam, then how many days? os ingredientes Fasting 15 days of funeral dentro. rites. E aí eles fazem 14 ou 15 dias de mais rituais funerários. 14 days in other places, no problem. 14 dias num lugar, 15 dias em outros, é mais ou menos isso, sem problema. Sadam. Eles também oferecem prasadam, alimento. Every day they give the prasad. Todos os dias eles oferecem esse alimento para The crows also pessoa que morreu. eat. Agora, Same this. agora nesse período do Covid, vocês estão vendo isso acontecer? Muito. And then, E aí, after 14 or 15 days, depois de 14 ou 15 dias, shave your hair. você tem que raspar a cabeça, Shraddha karma.
fazer uma cerimônia, Shraddha Karma. Sister, brothers, everyone, all relatives, you call Aí everyone. você chama todos os parentes, amigos, irmão, filho e tal. So first you feed the brahmanas, E aí primeiro você alimenta os brahmanas, aí depois o fogo da cerimônia de fogo. after feeding the brahmanas, E depois de alimentar os brahmanas, os sacerdotes, você alimenta seus amigos, familiares, parentes e todos mais. so in this context of kata, Nesse contexto desse kata, after performing this funeral rites for the Shraddha Maharaj, após de fazer esses rituais fúnebres para Dasharatha Maharaj, so after funeral rites, everything then is more calm. depois disso tudo fica calmo. Money also, like maybe you do the Bhagavatam, E aí depois você pode falar o Bhagavatam. speaking Bhagavad Gita, Fica um dia falando sobre o Bhagavad Gita. like you organize some reading of the scriptures, like Aí você faz uma leitura boa, assim, das escrituras. they make a lot of Mas na Bengala, eles, person, é, some reading of a pessoa, né, depois desse período de luto, aí as pessoas elas organizam a leitura do Bhagavad Gita na Bengala. Então, qual é o significado? Kata renunciation. A gente fala vários Vairagya Kathas, né, assuntos, palestras relacionadas à renúncia. You see someone burning, you know, Você vê uma pessoa queimando na sua frente. Então a renúncia, ela surge na sua mente, no seu coração. Aí você percebe que um dia você vai morrer. material things. E aí você fica, nossa, eu tô pensando só nas coisas materiais, começa a refletir. Quando você assiste um funeral. What is Pindadan? O que é Pindadan? Pindachurana. I don't understand what Gurudev is saying, sorry. A gente não entendeu o que o Gurudeva disse, sorry. You're saying, from now on we don't have relationship any longer. Então esse Pindadan significa, não temos mais relacionamento daqui em diante. Like you're cutting the relationship. Você está cortando o relacionamento com a pessoa. A pessoa ela vai assumir uma nova linhagem. Você não faz mais parte da minha linhagem. Conception of the smartas, A concepção dos Smarta Brahmanas, Achyuta Gotra. a gente pertence à Achyuta Gotra. My own lineage. A gente tem a nossa própria linhagem. So this Pindadan Churana, the name of this. Então isso se chama Pindadan Churana, The relationship you had. que é cortar o relacionamento com a pessoa que faleceu. Then you call the Brahmanas for them to read the Bhagavad Gita. Aí você chama os Brahmanas para lerem o Bhagavad Gita. They pacify you. Eles te acalmam, te consolam. Then what happens then later? E aí o que acontece depois? For 4 days or 6 days you're so Por 2, 4 ou 6 dias você fica muito deprimido, pensando, nossa, sadness. sentindo tanta tristeza, muita tristeza. Sometimes Mas depois de um your tempo, mind becomes okay again. a sua mente fica bem de novo. So you understand. E você também entende If you're lamenting, what do you change? que se você ficar lamentando, o que você vai poder mudar? Make him understand, explain to him. Only the body dies. Então aí os brahmanas vão lá e explicam, olha, só o corpo da pessoa que morreu. A alma é eterna. So the soul is eternal. A alma é eterna. Unhappy. Então por que você está infeliz? So this when your mind changes. Com isso, a sua mente vai se transformando. So everyone becomes like Kailash. Do you know the story of Kailash? Todo mundo fica que nem Kailash. Sabe a história do Kailash? Called Kailash. He was Tinha um homem chamado Kailash que estava no campo. and he was plowing the field and Ele estava lá arando o campo. Narada told to Vishnu, hey Prabhu, Enquanto isso, Narada disse para Vishnu, it's transcendental eternal. ó Prabhu, a sua morada é tão linda, eterna e transcendental. To bring your devotees to this. Por que você não traz seus devotos para ficarem com você aqui de uma vez? Por que você não faz isso? All the jivas are your sons and daughters. Todas as divas são seus filhos e filhas. We are the sons of the nectar. Todos são os filhos e merecem beber o mesmo néctar. Sons of the nectar. Krishna the nectar. We are sons of and daughters.
Krishna, of Lord. So Narada asked to Vishnu, you are seeing their sufferings. e Narada perguntou para Vishnu, você está vendo todo esse sofrimento das pessoas no mundo material? You have inconceivable potency. Você tem a potência inconcebível. Take us or not? Por que você não poderia simplesmente pegar essas pessoas? Você poderia, não poderia? Essa foi a pergunta de Narada Rishi. Why don't you bring them over here? E Narada Rishi continuou dizendo, Vishnu, por que você não traz eles aqui? The jivas, your sons and daughters, they're suffering this. As almas, seus filhos e filhas estão lá sofrendo no mundo material. Por que você não os tira dessa condição? Bhagavan Sri Hari disse, Narada, o que eu posso te dizer? Eles não querem vir para minha morada. Eles não querem vir aqui. Eu quero trazer essas pessoas para cá, mas elas não querem vir. They don't want to come. Eles não querem vir. Well, but they're suffering the material world and they Eles don't want to come. estão sofrendo no mundo material, disse Narada, mas eles mesmo assim não querem vir? Who doesn't want to leave the place of unhappiness and go to the place of happiness? Quem é que não quer sair do lugar do sofrimento e ir para o lugar da alegria? Como assim você está dizendo que eles não querem vir? Lógico que eles querem vir. I cannot believe in this. Aí Narada falou, olha, senhor, eu não consigo acreditar nessa aí não. To Narada, E Bhagavan disse para Narada, tá bom, to take out, to free one jiva para libertar uma diva, uma alma, uma entidade viva and bring to my abode, de Maya so much to do that. Sometimes e trazer para minha morada, eu quero muito, muito fazer isso. Às vezes eu mesmo vou, às vezes eu mando os meus representantes, meus devotos. A gente fala para eles, mas eles não querem vir para cá. the insect of the stool worm wants to stay in the Sabe o vermezinho do cocô, do esterco? Você tira ele do esterco, mas ele volta pro esterco de novo. Sabe o esterco? You do understand Bengali? Vocês entendem Bengali? Did you understand this meaning? Vocês entenderam o significado? Esterco, cocô, uma coisa que é inútil, você joga fora. Nishchaban means what is Nistya, não entendi a palavra, é Bengali. É tipo cuspe, eu acho que é isso, gente. Eu não sei se eu entendi certo. É uma coisa bem desprezível, assim. a fly. É outra coisa, é uma mosquinha, fly, mosquinha. So, where there is some bad smell, E aí quando tem cheiro ruim em algum lugar, flies are all over the place. as mosquinhas ficam ali Blah, 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 blah. em volta, né? Bzz, 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 em volta daquele lugar. So, Nikita Nishchaban. So when you listen to sound, looks like nice thing, but Quando você escuta o barulho, você acha que é uma abelha zumbindo, só que aí quando você olha, um monte de coisa nojenta, fedorenta. Nikit means throw, spit out. Não consegui entender. Nishchaban, Mistivan. saliva, you know, like Eu acho que é isso mesmo. Mistivan é saliva. like some persons eating the pan and like É isso mesmo, um cuspe. Escarro, não sei, é uma coisa horrível. they are like, I don't know, proper word, like humming. E aí, quando as pessoas, né, fazem esses carros assim na rua, tem uns insetos específicos que gostam disso e ficam voando em volta. Some people think, Algumas pessoas I know pensam, Bengali, what do I dictionary? You know English? eu não sei Bengali. Mas aí quando você não sabe uma palavra em inglês, você não vai no dicionário e olha. That's why it's necessary. Because sometimes Algumas vezes, the Hindi is frozen, internet connection, I don't know what to do with it. infelizmente a conexão travou e a gente não sabe o que o Gurudeva disse. So Bhakti Maharaj,
Bhaktisiddhanta Vana Goswami Maharaj, that college is there from him, I think. So his English was so difficult. o inglês dele era muito, muito complexo, assim, difícil de ler. Dictionary. Você tinha que toda hora, cada meia página, olhar 50 vezes no dicionário. So the Bengali of our Prabhupada was so O Bengali do nosso Prabhupada, Bhaktisiddhanta, era bem complexo. but the Bengali of Srila Bhakti, Você pode entender o Bengali de Bhaktivinoda Thakura, mas de Bhaktisiddhanta Saraswati, as palavras que ele usava, so you know Bengali, but how it's difficult to understand. vocês não sabem Bengali, He would use very difficult words. mas assim, vocês não têm ideia das palavras difíceis que ele usava, Bhaktisiddhanta Prabhupada. Beautiful article. Ele escreveu um artigo maravilhoso. So in English came, E aí, Englishman came, he was um homem inglês, I learned Bengali. I know Bengali. ele veio se gabando assim, eu sei falar Bengali. One learned scholar man was there. Esse erudito, esse intelectual tava lá, né? Um intelectual da Bengala mesmo. Oh, I'm Englishman, man. I learned such nice Bengali. Even in big assemblies, I speak Bengali. Everybody's Aí ele tava assim, olha, todo mundo elogia o meu Bengali, eu falo em grandes assembleias de intelectuais. thinking, oh, I learned Bengali. Eu sou um super erudito, eu sei muito Bengali. Learned the man. So no, E esse intelectual aí, inglês, né? Alguém falou assim, você acha que você sabe Bengali? Então tá bom, vou te mostrar uma coisa. E aí eles trouxeram it is nothing, no problem. esse artigo. You want to test me with these small things? Vocês querem fazer um teste pequenininho assim comigo? Tá bom, eu vou ler. But the rickshawala was speaking which Bengali? Mas o Rickshaw estava falando qual Bengali? He was calling the rickshawala like this. Here, Trichakara Chalane Wala. Like, oh, you riding Ele estava dizendo assim vehicle, right? pro Rickshaw, você tá dirigindo esse veículo, esse triciclo. Riding that thing with three wheels. Sabe aquele triciclo, aquela coisa com 3 rodas, né? Um veículo? Not anyone Nenhuma. rickshaw stopped for him. Aí nenhuma rickshaw mais parava para ele. So Trichakara, like one who has a vehicle with three wheels. Aquele que tem, essa palavra significa aquele que tem um veículo de 3 rodas. The rickshaw has three wheels. A rickshaw tem 3 rodas. But no one was coming, no one rickshaw, not even one rickshaw. Entendi. Ele estava falando, ele estava chamando. Hey, rickshaw, come here. And the rickshawala came. E aí quando ele falou rickshawala, o rickshawala veio. Ele estava usando a palavra errada para chamar Language. a rickshaw, né? Esse veículo. Então, tem palavras muito difíceis. So if you are so proud, oh, I learned. Então você estava se gabando, né? Eu sei muito. You don't even learn your own language. Mas você não pode nem saber sua própria língua. Imagina If someone says, se alguém disser, know all language, eu sei todas as línguas. only God knows all language. Só que só Deus sabe todas as línguas. Entendeu? Okay, you speak Hindi, for example. Tá, você fala hindi, por exemplo. There are many words that you don't know the meaning. Tem muitas palavras que você não sabe o significado e tal. Bengali also. Bengali também. Muitas palavras. Speak in English, these words. Aí a gente acaba falando em inglês essas palavras. You speak in English because you don't know. A gente fala inglês porque vocês não sabem o conceito, né, do Bengali. Like cigarette. Por exemplo, cigarette, cigarro. Cigarette is an English word. Cigarette é uma palavra inglesa, mas a gente usa ela em Bengali. Cigarette is an English word. Cigarette Cigarette in Bengali. é uma palavra inglesa. Como que tá usando dentro do Bengali? Like we say train. A gente fala We say train in Bengali. trem. E por que a gente fala trem também em Bengali? Slowly, the words have been forgotten. People, they don't. Devagarinho, as pessoas estão esquecendo as palavras da própria língua. Bengali, Urdu, English also. Bengali, Spanish. Urdu, espanhol, português, inglês. There are more difficult words.
Tem um monte, essas são línguas que são mais complexas. dictionary. You know, language that Você tem que procurar no dicionário os significados English, but difficult, like more refined, mais refinadas ou mais difíceis, mais complexas. so you don't know the meaning. Então você não sabe o significado daquilo. I know everything. I've learned Então às vezes você fica com esse ego, ah, você sabe tudo, sabe falar tudo. Isso aí é balela, tolice. So I was speaking about time's up. Então eu tava falando sobre o que mesmo? O tempo acabou. What? Oi? Oh yeah. Ah, sim. So anteshti means what? Anteshti. Anteshti. We're speaking about. Anteshti. So after he died, De- no, burning his body and everything is anteshti kriya, funeral rites. So let's. Ah, tá. Antesticria significa os ritos fúnebres, depois que uma pessoa desencarna. Desencarna. So I want to say that there are many words Eu quero dizer que existem muitas palavras to understand the real meaning. que são difíceis de entender o real significado. So Bharat, Bharat, according to the desire of Vashishta Rishi Gurudev, de acordo com o desejo do guru dele, Vashishta Rishi, Dasharat. ele foi fazendo os rituais fúnebres de Dasharat Maharaj. So this takes some days, I told. Isso leva uns dias, eu contei pra vocês. 12 days anyway. 12 dias, 14 dias, 15 dias, dependendo do lugar. For 1 month, even some people. Às vezes tem gente que faz por um mês. The person who died for 1 month. Fica fazendo a cerimônia para a pessoa que morreu por um mês. They eat only once in a day. Eles só comem uma vez por dia. Tem todo um procedimento. They don't use soap. Eles não usam nem sabão para se lavar. Dirty clothes for all these days. Eles só usam uma roupa para todos esses dias. They show some renunciation also. Eles demonstram essa renúncia também. Eles exibem, né? Only same clothes. Eles usam a roupa, a mesma roupa todo dia, por esse período de tempo. I forgot because a long time I haven't been in Bengal. Eu esqueci quantos dias, Suppose Bengal. porque tem muito tempo que eu não vou para Bengala. Like when my father left borders. Quando meu pai morreu, What I saw. eu era muito pequena. Bengal. Então, depois disso, também eu não vi muito disso na Bengala. Eu não sei muito porque eu realmente não testemunhei. Happening in Bengal, I didn't see. Eu não sei como funciona na Bengala. Sorry, I want to speak about Anteshti Kriya. Mas eu tô falando sobre Antesticria. After this, when Bharat Depois disso, depois desse Antesticria, he took all the wealth Bharata pegou and came. toda a riqueza e tal e foi até Rama. E Lakshmana falou assim: Your mother asked the blessings from your father. a mãe dele That pediu pra that's the son, sorry. Your isolar, não, como é que fala? Isolar você, né? Então ele também deve ter essa natureza. Exilar. Ele deve ser igual a mãe. because the throne cannot be empty, maybe some enemy can attack. E aí, So you have to sit in the throne. então o argumento era, Bharata, você precisa sentar no trono, porque se você não sentar, se você não assumir o trono, qualquer inimigo pode vir e tomar o reino. Mas Bharata respondeu diante dessa situação: So when to put a king in the throne, Pra- many like para coroar um rei, ceremony. você também tem vários dias de cerimônia para colocá-lo no trono. Swastivation, they bless the king. Eles fazem Swastivati, tem vários rituais e coisas para fazer. Ministers had come. Todos os ministros têm que vir, Sit in the throne. têm que sentar-se Suddenly, nos tronos. Bharata came and asked them, E aí, de repente, Bharata veio very beautiful.
e disse para eles. Bharata told, Bharata disse, olha, you all are ministers. todos vocês, nossos ministros, What is the meaning of a minister? qual é o significado de um ministro? Those who give advice. Aqueles que They're aconselham ministers. Those são who are os good ministros. advisors. Aqueles que são bons They're conselheiros ministers. são mantris ou ministros. If someone might do something bad or Se alguém make a bad fizer decision, uma coisa ruim duty of the minister e tiver que existir uma decisão, é dever do ministro dar conselhos sobre isso. Advice, conselhos. So Bharata told, Bharata the disse, conclusion that my father presented to you, a Mukut, né, a coroa do meu pai, that my father presented, he accepted what a woman told. So did you meu pai, ele aceitou, né, accept this? o que uma mulher disse para ele fazer. Gown. Por acaso vocês aceitam isso? Ele levou essa questão para os ministros. Who is the inherent of this throne? Mas quem é o herdeiro real desse trono? Argumentou It's only meant Bharata. no one else has the Bharata disse, esse trono só é feito, ele só cabe Ramachandra, ninguém mais. only Ram, no one else. Só Rama, ninguém mais. So if I say something wrong, will you not give me proper advising and Se eu fizer algo errado, vocês não vão me corrigir? wrong decision? Vocês vão falar, olha, você tomou uma decisão certa, uma decisão errada. Então o rei tomou essa decisão errada. The proper Vocês deveriam ter dado o conselho apropriado. advice. But if the king does not want to Mas se o rei não quiser aceitar o conselho, ministers, tudo bem. king Só que should actually leave the leave his post because this is actually inauspicious. então é muito inauspicioso quando o rei quer tomar uma decisão diferente da dos ministros. Então ele deve Advices of deixar o seu trono. no, because it's frozen in Hindi, I could not listen. I think Gurudev said the minister have to give up O their post. ministro. É porque acabou congelando e a gente não entendeu muito bem. Ram is in everyone's heart. Mas enfim, Rama está dentro do coração de todos. Everyone in the kingdom. Rama está no coração de todos os servos do reino. Connection is difficult. So this is something wrong. If Ram is not Então, se Rama não estiver sentado no trono, isso é algo errado e vocês deveriam ter se pronunciado. the connection is freezing up all the time. They A conexão com o Hindi está congelada o tempo todo. haven't you given up your position as ministers. E ele disse, olha, vocês não deixaram os cargos, né, de ministros. Bharata, ele falou essa verdade tão bonita. The only eligible person to sit on the throne of Ayodhya A única pessoa elegível para sentar no trono de Ayodhya é Bhagavan Ram. is true. Isso é um fato, essa é a verdade. So Dasharatha Maharaj himself had announced in the beginning. O próprio Dasharatha Maharaj tinha anunciado no começo. He had announced, I'll give the position of Eu vou dar a posição de rei para Rama. He had announced this. Antes dessa confusão toda acontecer, ele já tinha anunciado. But he had already given to Ram, so how Mas can he ele, come back? então assim, ele já tinha dado o reino para Rama. Então como você pode retirar? So how Dasharatha Maharaj gave? Because Como Dasharatha Maharaj deu? the promise, but he already said he will give to Ram. Ele falou, olha, eu não posso quebrar a promessa que eu fiz para minha esposa, mas na verdade ele já tinha dado o reino para Ram. Because my father is always speaking
Meu pai é sempre fixo na verdade, então ele não podia não cumprir a promessa que ele tinha feito para KK. not eligible to sit in this throne. E ele continua dizendo, então eu não sou elegível para sentar nesse trono. O único que é verdadeiramente adequado para sentar aqui é Bhagavan Ram. Before Dasharatha Maharaj called Vashishta Rishi Que antes o Dasharatha Maharaj tinha chamado Vashishta Rishi. assembly, and E ele chamou Rama para a Assembleia também. subject and the minister, they agreed that you E aí todos os ministros e todo mundo tal, eles concordaram que Rama deveria ser o rei. Ramayana series was very nice. Isso não foi... Time he told, Que Rama naquele momento disse, did I do that you want me to sit the throne? ó meu pai, o que eu fiz para você querer que eu sente no trono? Rama usou palavras belíssimas nesse momento. Why me? I don't Porque todo mundo, eu não quero o trono. want. Ramachandra, ele não queria. Sister Rishi Gurudev, Mas Vashishta Rishi, o Gurudeva dele, disse, consider pense nisso. happiness or the happiness of your Você quer a sua felicidade ou a felicidade do seu pai? So that what Ramananda Sagar showed, I don't know, in Ramayana, Então, não sei no Ramayana, because I didn't read the whole Ramayana. I read some or not, or some parts of the Ramayana, not everything. eu li algumas partes do Ramayana, não li tudo. Mas então eu sei que nesse momento tem essa descrição do que Bhagavan Rama falou. No, sorry, Vashishta told to Ram, you Vashishta that you sit, disse para Ram, you need to sit on the throne not because of your desire or not. It's você não tem que sentar no trono só porque é a sua vontade ou não. Você tem que sentar porque é a vontade do seu pai, entendeu? then Ramachandra, he E aí Ramachandra aceitou. So what I want to say is that Então, o que eu quero dizer é, Dasharatha Maharaj already had given his Dasharatha Maharaj já tinha dado a sua herança, né, o seu reino, tudo para Ramachandra. Então, como que ele pôde simplesmente aderir a essa promessa que ele fez para KK? Dasharatha Maharaj, he didn't use these words. ele não usou essas palavras específicas, né? Ele não disse assim, você é o rei. Ele disse algo indireto, tipo, os ministros consideram que você é elegível para ser rei. Oh, I asked this benediction from your father. Então, pedir essa bênção para o seu pai e tal. Actually, Dasharatha Maharaj just Então, fainted on the floor. Dasharatha Maharaj, ele estava desmaiado no chão quando ele teve que aderir a essa promessa. The conceptions of Ramachandra, his idea. Então, veja as concepções do Senhor Ramachandra. Once, then okay, he can give no problem. Quando o Ramachandra ficou sabendo, ele disse, tá bom, se KK quer assim, não tem problema, dá pra Bharata. Tranquilo. So he left. E ele simplesmente foi embora. Mas Bharata, o que ele fez? Eu tava dizendo, Bharata, Brought all the wealth of ele trouxe toda a riqueza do reino e foi atrás de Rama. for the crowning of the king. Like, Ele falou, como é? let's go and let's go and Ele disse, ó, vamos pegar tudo isso aqui da cerimônia, desse abhisheka que vocês querem me coroar, a gente pega tudo e vai lá até Ramachandra. E ele pegou todo o exército, a riqueza, todos os brahmanas, tudo. whatever he is. E aí ele falou, vamos levar o reino para onde quer que ele, Ramachandra, esteja. So I was telling one story. Eu estava contando uma história. In one Ramayana it's written, Num dos Ramayanas está escrito, so Bharata had brought some wooden sandals. Bharat tinha trazido sandálias de madeira de sândalo. These wooden sandals, Essas sandálias, all Ramachandra was using already them in the Bharata trouxe para lá ou Ramachandra já estava usando na floresta? Tem versões diferentes dessa mesma história. Saga shows that when Rama went to the forest, he went barefoot to the forest. Dizem que quando Rama foi para a floresta, ele foi descalço. They went barefoot to the forest. E eles foram descalços. Those wooden sandals from where? Então, de onde que ele teria essas sandálias de madeira? From Ayodhya to Chitrakoot. Ele por acaso levou de Ayodhya para Chitrakoot? Ramachandra had already these wooden sandals with him before. Ou ele já tinha? Então, essa é uma pergunta que surge. Ele já estava com as sandálias ou não? Interesting story. Essas histórias são interessantes. I listened from some pandita. Muitos panditas contam e eu escuto deles. But don't you go from the Ramayana? Mas a gente tem que ler Sandals, no Ramayana, né? they were E essas sandálias Raghu dynasty. já estavam na dinastia Raghu há muito tempo. Vamsha, Ikshavu Vamsha. Ikshavu Vamsha, que era um Maharaja Raghu ancestral, né? became the king. Aí quando Maharaj Raghu se tornou o rei,
dessa linha ancestral, saint. tinha um santo. He gave Que, his gift of the wooden e sandals ele to que Ragu. deu essas sandálias de madeira de sândalo de presente para o rei. Ragu didn't use Rago, ele não wooden usou. sandals on his feet. Ele não usou em seus próprios He was pés. thinking Ele estava já pensando. from a aerial voice. Porque veio uma voz aérea nesse momento My dynasty, e disse assim: na minha dinastia, Rago, if the throne becomes like the throne of the king, become empty for a while, this wooden sandal can stay. se o trono ficar vazio por um tempo, essas sandálias podem ficar no trono. So always Ragu king, Então, Ragu, o rei Rago he would put this wooden sempre colocava essas sandálias de madeira top of the em cima do trono. because they tell this story. Então, os pânitas sempre contam essa história. Do you understand? Entenderam? So Ragu king, Rago, o rei Rago, so they know when Vishnu will touch these wooden sandals, quando Vishnu tocou essas sandálias de madeira, and when this throne will be empty, then these wooden sandals will stay on the throne for 14 years. Living down the behind. uma vez Vishnu tocou nessas sandálias e falou: quando o trono estiver vazio da dinastia Rago, ela vai ficar sentada no trono. Elas, né, as sandálias, ficarão sentadas no trono por 14 anos, entendeu? Bolo Brindavan Bihari Lali Ki Jai. Ramayana is it, and so don't ask me. Então não me pergunta esses detalhes do Ramayana, porque tem muitas histórias diferentes nos Puranas. Not say if there was not in some Purana. Então eu não citaria se não tivesse em algum Purana. How about the brothers wooden sandals? Então Bharata é quem trouxe essa sandália de madeira. That Rama would come. Ele veio de Utkam, né? We will put all our stakes. Sticks. Actually, Bharata knew maybe Ram will not come. E ele sabia, né? Pois talvez Rama não volte, porque His father. Rama, ele era muito estrito em seguir a ordem do seu pai. But he also brought the wooden sandals. Então ele pensou, ele falou assim: eu acho que Rama não vai voltar, mas mesmo assim eu vou levar as sandálias de madeira. Ele podia ter deixado lá, mas ele levou junto com o trono. What was were these wooden sandals? E aí a gente também pode saber quem eram essas personalidades da Paduka, da Wooden Sandals, a sandália de madeira. One time I told. Uma vez eu contei a história pra vocês de quem é a tornozeleira que tá no pé de Krishna. Two main quotes of Lord Ram. E Rama, Lord Krishna's feet. I told desculpa, Krishna, né? Krishna tem duas tornozeleiras ordinary God is always with two things. Always. What? His que não são comuns. Nupur. Ele tá sempre com dois acessórios, as suas tornozeleiras e a sua flauta. Shivatita Maharaj was Shilatrita Maharaj uma vez contou. telling it. He even quoted. Actually, the flute is Saraswati herself. A flauta de Krishna é a própria Saraswati. When Lakshmi Devi stayed in Quando Lakshmi Devi permaneceu no peito do Senhor, Saraswati also Saraswati também fez austeridades. and she told Bhagavan, E ela disse: Bhagavan, veja, Lakshmi, você mantém ela aí no seu coração, no seu peito. Por que você me abandonou? Então, no, sorry, why did you give me up? So why you left me? por que você me deixou? So Krishna told her, I'll give you back. Então Krishna disse: tá bom, eu vou te dar essa bênção de que em todo lugar que eu for, você estará comigo. Enchant everyone. E você também vai encantar a todos através do seu som. This shloka. Tirtha Maharaj citava um verso, Tell me about the flutes. And he told me about the flute. e aí uma vez eu perguntei pra ele: me fala sobre a flauta de Krishna, e aí ele contou essa história. So about the anklets, I already told. One Sobre as tornozeleiras eu já contei. of Krishna came to his feet, like the story of Como que essas tornozeleiras vieram parar nos pés de Krishna? Mas a gente estava falando das sandálias de madeira de sândalo do Senhor Rama. Quem eram essas sandálias? Gauri Premanande. Façam arati, já são 8 horas.
Shila Gurudeva Ki Jai, Gaur Pramanande, Hari Hari Bol.